Olá pessoal, tudo bem com você? Eu não sei se você já ouviu falar sobre profecia. O que existe? Qual o mistério por trás das profecias? A Bíblia, o tempo todo, fala sobre profecia pra gente. Mas algumas igrejas não aceitam profecia nenhuma e cala a boca de algum profeta, por ele não entender dessa área, desse dom profético que a Bíblia tanto fala. E como é que uma profecia acontece? Eu não sei se você já ouviu falar sobre a história de Balaão, sobre o profeta Balaão que a Bíblia ensina. Balaão, ele é conhecido na Bíblia como um falso profeta. Mas Balaão, ele nunca errou nenhuma profecia. Todas as profecias de Balaão se cumpriam. E por que Balaão, ele recebeu esse título de falso profeta? Quando o rei observou sobre a profecia e entendeu que Balaão aprendeu a ouvir a voz de Deus, o rei chamava Balaão e pagava propina ao Balaão para Balaão ir amaldiçoar um povo. Um pessoal que o rei não gostava de ver aquelas pessoas ali. Vamos dizer, sem terras, né? Pessoas humildes em um ambiente. Então o rei, ele pagava, ele dava propina a Balaão, para Balaão ir amaldiçoar aquele povo, para ver se aquele povo ia embora daquele lugar, para aquele povo se destruir, já que o rei ouvia que todas as profecias de Balaão se cumpriam. Então o rei pagava a Balaão para Balaão ir amaldiçoar. E aí o que acontecia? Balaão ia lá e abençoava aquele povo. E Balaão ficava calado. Outra hora o rei chamava Balaão e pagava a Balaão para Balaão ir lá e profetizar maldições na vida daquele povo. Balaão pegava a propina e chegava lá, abençoava aquele povo. Quando foi um dia, o rei chegou para Balaão e disse: Balaão, eu estou lhe pagando para você amaldiçoar aquele povo. E você acha que não está fazendo o que eu estou mandando. Porque eu não vi acontecer nada até agora. E você nunca errou uma profecia. Então Balaão chegou para o rei e disse: meu senhor, eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoa. E porque ele aceitava as propinas do rei e fingia para o rei que ia fazer o que o rei estava mandando, mas ele abençoava aquele povo. Balaão era um profeta de Deus e realmente ele acertava todas as profecias. E ele sabia como acontecia e o que significava uma profecia, e que profecia não vem de si mesmo. Você não, por exemplo, eu não posso chegar para uma pessoa e profetizar por mim mesmo. Isso é um dom do Espírito, que a revelação vem através do Espírito. Então o Espírito Santo, ele dá esse dom para que você faça a revelação. Mas por trás daquela revelação, daquela profecia, existe regras, existe leis. Então Balaão, ele sabia que se ele amaldiçoasse aquele povo, a maldição ia cair por cima dele. Ele sabia disso. Por quê? Porque ele sabia que aquele povo era ungido de Deus, eram pessoas que buscavam o conhecimento de Deus, eram pessoas boas. Então ele não podia amaldiçoar aquele povo.
E a Bíblia também ensina que a boca que abençoa, ela não pode amaldiçoar. Porque não sai duas fontes, dois tipos de profecia de uma boca só. Então isso nos dá uma aula do que é a profecia. A profecia existe desde o tempo da época do passado, lá atrás. E até hoje existe sim verdadeiros profetas que Deus usa. Mas muitos, eles se corrompem. As pessoas se corrompem igual a Balaão. Não é que a pessoa não seja um profeta, mas quando ela vive por interesse próprio, ela vive se corrompendo. E por isso mancha sobre a profecia de Deus. Por isso tantas pessoas não acreditam em profecia. Mas existe uma regra por trás da profecia. Quando Deus ele libera uma profecia na vida de uma pessoa, tudo pode mudar. Então é o ser humano que tem que entender que Deus não é religião. Deus é o conhecimento que você busca. Deus age através do conhecimento e o mal, ele age através da ignorância, da falta do ser humano buscar o conhecimento. Então, tudo tem uma base. Quando Deus ele libera uma profecia na vida de alguém, o ser humano ele tem que se posicionar para poder a profecia acontecer. Então, quando tem pessoas que vivem na internet, que você deve conhecer e seguir, que vive lançando profecia na vida das pessoas. Elas não ensinam nada da Bíblia, elas não têm um trabalho posicionado como Deus quer, ela trabalha apenas como profeta nas redes sociais. Deus mandou te dizer isso, isso e isso. E o povo segue. Isso é um falso profeta. E isso adoece pessoas que acreditam em falsos profetas. Porque Deus ele não age na bagunça e ele não age de qualquer jeito. O primeiro sinal, a primeira base que você tem que entender se uma pessoa é de Deus ou não é de Deus, não é pelo que ela fala. Você não conhece que uma pessoa é de Deus pelo que ela fala. Você conhece se uma pessoa é de Deus por trás da posição daquela pessoa, por trás das ações daquela pessoa, por trás do trabalho que aquela pessoa faz. Se ela trabalha para Deus, ela tem que cumprir um trabalho correto. Ela tem que estudar a palavra, ensinar a palavra e não viver apenas fazendo profecia para iludir pessoas, para iludir seguidores, que é isso que está acontecendo nas redes sociais. Porque a profecia também, ela age por trás de posicionamento. Se Deus manda um recado na vida de uma pessoa, ela tem que buscar o conhecimento, o que é verdade, o que é mentira, como é que uma profecia se cumpre. Então, existe sim as profecias, mas não é de qualquer forma como as pessoas pensam. Por isso, existe a Bíblia para ensinar você sobre tudo. Então, quando Deus fala para você, conheça a verdade e a verdade lhe liberta, por trás de tudo que é verdadeiro, também há a falsidade. Tanto amizade, como profecia, como pastores, como tudo. Então, isso é a necessidade da gente conhecer, ter esse tipo de conhecimento e não viver buscando Deus em religião. Por isso que todo o trabalho de Jesus foi contra os religiosos.
as pessoas confundem muito Deus com religião. E o mundo vive bagunçado já por conta disso. Porque as pessoas querem Deus na bagunça. Elas não aprendem o que é o espiritual, o que é o Espírito Santo e como Deus age. Se você analisar, você entende que até para o povo acreditar em Deus, hoje em dia está dando trabalho. Porque o que tem de pessoas nas redes sociais falando de satanista, falando de macumba, falando de tudo naturalmente, trabalhando para Satanás. Então as pessoas ficam perdidas, sem entender o que é Deus. Mas se você for para o manual de vida, você começa a aprender que Deus não mente. Então, você pode dizer assim, claro que Deus não mente, mas como Deus pode ajudar o ser humano se ele não tivesse mandado escrever a Bíblia? Se ele não tivesse capacitado pessoas para ajudar as outras na terra? Então basta que você busque o conhecimento para entender por trás da religião que mistério é esse que confunde tanto a mente das pessoas ao ponto das pessoas fugir do próprio Deus. Porque quando você foge de uma informação bíblica, quando você foge das coisas de Deus, dos ensinamentos de Deus, é quando você está confundindo Deus com a religião. Então, como Deus, ele deixou esse manual para você entender que tudo que há o verdadeiro, há o falso. A gente não pode generalizar. A gente tem que estudar para aprender as coisas certas que Deus ensina na Bíblia. Então, quando Deus ele joga uma profecia na vida de alguém, quando ele usa uma pessoa para ajudar outra, é porque algo está armado. E a pessoa pode se confundir ali e agir como Deus não quer que ela haja. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando Deus me usou como profeta na vida de uma mulher que ela perdeu o box dela e Deus queria devolver o box dela. Então, quando eu levei o recado, é porque ia existir informações confusas na mente dela. Como aconteceu. Pessoas da prefeitura que ligaram para ela para dizer que ela abrisse mão, que ela não tinha direito daquilo. E ela, como ela tomou a posição, eu não abro mão, eu quero o que é meu, e a prefeitura teve que devolver. Então, quando Deus manda uma profecia, é para a pessoa se posicionar. Deus me falou que eu vou receber isso. Então, se eu vou receber, eu vou esperar. Isso é uma posição. Quando Deus me usou como profeta na vida de outras pessoas, que Deus já me usou na vida de outras pessoas, as pessoas foram vendo que a profecia foi se cumprindo, porque já estava armado na vida daquelas pessoas. Então, independente do ser humano crer ou não, não muda. Se você crer e se posicionar, a profecia não vai se cumprir, se for para o mal. Se você não crer e não tomar posição, a profecia não vai se cumprir. É assim que funciona, se for para o mal. Se for para o bem, do mesmo jeito. Quando Deus ele usa um profeta, é para que a pessoa mude. A profecia ela é tipo uma direção que Deus está dando para que a pessoa mude a sua posição, para que a profecia não se cumpra ou se cumpra. A profecia é sobre isso. Então também quando Deus ele mandou eu dar um recado a uma pessoa que ou ela busca a Deus para não terminar os dias de vida dela em uma cadeira de roda, ela já sente os sintomas.
travou os joelhos dela por 2, 3 vezes. Mas ela não quer acreditar na profecia. Ela não acredita na Bíblia, nem em profecia e nem em Deus. Porque quando você acredita, você busca o conhecimento. Quando você não acredita, você rejeita todo conhecimento. Então é onde o mal ele vai poder agir. Então a profecia vai se cumprir. Profecia é sobre isso. Não é as pessoas ficar nas redes sociais, Deus mandou eu te dizer isso e isso, e as pessoas ficam ali, vidrada todo dia uma profecia diferente. Todo dia é uma profecia diferente e as pessoas não ensinam nada da Bíblia e as pessoas ainda caem. Eu já conheci pessoas que disseram, enquanto eu seguia esse tipo de gente, eu só vivia aflita, perturbada. Eu tive que parar de seguir para ter paz. Para você ver que não é de Deus. As pessoas têm que buscar o conhecimento do que é de Deus e do que não é de Deus. Porque tudo que Deus ensina na Bíblia, existe a verdade e existe a mentira. Então Deus, ele ensina você a reconhecer. Você não reconhece Deus através de um religioso. Você conhece Deus através da obediência, através dos atos daquela pessoa. O que aquela pessoa vive, se ela vive em santidade, ou se ela vive pé na igreja, pé no pecado. É isso que Deus ensina. Por isso é que Deus deixou as doenças escritas na Bíblia, para as pessoas entenderem que Deus existe e que o mal existe, e que somos nós o causador de tudo. Deus, ele age através de você. Deus, ele age através do seu conhecimento. Então, se você não busca, não tem como Deus agir. Essas profecias mentirosas, as pessoas nunca vão ver. É isso que Deus ensina. Então, por isso, as pessoas não acreditam nem em Deus, nem na Bíblia, nem nada mais. Você acredita em Deus, que eu faço esses conteúdos, e ainda já teve pessoas de entrar em contato comigo pedindo o contato da minha mãe, como mãe de santo. Porque as pessoas, elas querem uma ajuda espiritual, seja de que fonte for. As pessoas, elas não querem saber o que é Deus. As pessoas, elas querem as coisas de Deus da forma delas. Elas acreditam que Deus é o que ela quiser, Deus é o que eu quero, Deus é coisa boa. Então ela vai buscar Deus em qualquer fonte. E Deus não ensina isso, Deus não é isso. Deus é uma lei espiritual, que é o Criador do mundo. Então não é todas as pessoas que querem sair do pecado, se alinhar com Deus, para dizer eu tenho Deus. Ou mesmo que a pessoa viva no pecado, mas busque o conhecimento, para quando algo acontecer na vida dela, ela saber o que está acontecendo na vida dela. É isso que Deus fala. Então, quando Deus fala para o ser humano não ser ignorante, é sobre isso. É o ser humano não querer nem saber. O que é a ignorância? Na terra, é o ser humano não querer saber. Na terra é isso. Uma pessoa que ela é muito ignorante, ela não estudou, ela não foi para a sala de aula, então ela é formada como ignorante. Para Deus é da mesma forma. Não é sobre o pecado, que quem liberta o pecador é Deus. Quem limpa é Deus. Quem convence do pecado é Deus. Quem tira tudo de ruim da gente é o próprio Deus. Então, o que é que Deus quer? Deus quer que a gente busque. Quando você busca o conhecimento, você sabe se Deus existe
ou se Deus não existe. Quando você não busca o conhecimento, é aonde vem a ignorância, é onde vem a falta de crença. É mais ou menos isso que Deus fala. Então não é a solução do ser humano não crer em nada. Isso não ajuda Deus a agir, né? Não ajuda você a ter o conhecimento. É sobre isso que Deus ensina. Até sobre a profecia, Deus ensina. E Deus usava sim Balaão. Balaão nunca errou uma profecia, mas ele é citado na Bíblia como um falso profeta. Por quê? Então você tem que aprender o porquê. Por que é que Balaão é citado como falso profeta se ele nunca errou? Porque ele se corrompia. Ele se vendia para agradar o rei e mentia para o rei. Então veja que Deus, ele deixou esse manual de vida para que você não viva também se corrompendo, se enganando, sem informação nenhuma e acreditando em tudo que você ouve. Porque você tem que buscar os verdadeiros conhecimentos. A gente conhece uma pessoa, se ela é de Deus, a partir das condutas dela, do comportamento dela. É uma pessoa que ela não abre mão das coisas de Deus pelas coisas do mundo. Ela tem uma posição alinhada com Deus. É muito bem explicado o que Deus ensina. Então, não adianta você acreditar ou que profeta não existe ou acreditar em falsos profetas, que existe muitos, não é poucos, que são os religiosos, muitos religiosos que Deus fala, tá certo? E eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. Você já teve alguma profecia na sua vida? Você já viveu alguma profecia? Porque eu já vivi. Já vivi várias profecias na minha vida. Presenciei de perto profecias malignas e profecias de Deus. Então, quando eu busquei a Deus, eu entendi que tudo existe. Tudo. É a gente que tem que buscar os verdadeiros conhecimentos para não ser enganado na terra. Tá certo? E até o próximo vídeo. Deixe o seu comentário.